Marcos, capítulo de número 3, o verso de número 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra santa, poderosa e viva. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, abrindo-nos o entendimento, a compreensão, que o véu seja rasgado e que haja, Senhor, revelação do alto sobre as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A vida, todos nós sabemos, é um fenômeno de relacionamentos, de conexões. Vida existe para que nós compartilhemos. Então, não há um indivíduo que consiga viver num isolamento. Não há um indivíduo que consiga nascer sem auxílio. Nem para morrer, dá para morrer sem auxílio. Nós somos seres relacionais e necessitamos de relacionamentos. E precisamos desenvolver habilidades de relacionamentos. Grandes coisas acontecem por meio das relações que temos. Projetos acontecem, prosperidade acontece, amores acontecem, tudo através dos relacionamentos que nós desenvolvemos. Como igreja, precisamos de comunhão, no trabalho precisamos de bons relacionamentos, ou seja, é inevitável nos relacionarmos. A palavra diz que aquele que se isola, aquele que procura isolamento é egoísta. Pessoas que se isolam, elas podem até transferir a responsabilidade, elas podem dizer que assim o fazem porque ninguém presta, ninguém serve, ninguém pode, ninguém ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém aquilo outro, mas na verdade entra um senso de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de presunção, de perfeição individual, e aí você se isola. Mas a Bíblia diz assim: aquele que se isola busca interesses egoístas e se insurge contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria não é nem um conceito, a sabedoria é uma pessoa. Cristo é a fonte de todo conhecimento, de toda a sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, de conhecimento. Então, é se insurgir contra o próprio Deus, que uma vez que desenvolveu na sua criação a humanidade, criou o homem, ele criou o homem para o relacionamento. O homem foi criado para o relacionamento com Deus prioritariamente, e não só com Deus, mas vendo Deus que tudo que criou era bom, olhando para o homem sozinho até então, disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. E ali Deus constitui a instituição mais poderosa da terra, que é a família, o homem e a mulher, para se casarem, mas para, a partir do matrimônio, do casamento e da relação conjugal, povoarem a terra, multiplicarem-se sobre a terra. Para quê? Para expandir relacionamentos, para expandir conexões. Então, conexões e relacionamentos são da vida e não há como viver sem. Agora existe um outro fenômeno interessante. Nem todos os relacionamentos, eu posso dizer, a maioria deles, eu posso até ir um pouco mais além, quase todos os relacionamentos que nós desenvolvemos, não há em nós a capacidade de determiná-los, de escolhê-los. Basta nós olharmos aqui para a igreja, nesse momento, esse culto. Talvez você tenha vindo para cá com uma pessoa, com duas pessoas, com a tua família, gente que você escolheu para estar com você, e aí você decidiu
vir para a igreja com eles, são pessoas do teu relacionamento de escolha, mas se você olhar à tua volta, a maior parte das pessoas que aqui estão, você não escolheu estar aqui com elas, você não pode determinar a chegada delas, a presença delas. Talvez você não pode determinar estar sentado do lado dessa pessoa que você está sentado agora, porque te foge do controle. No trabalho, por exemplo, a maior parte das pessoas que nós trabalhamos são pessoas que a gente não escolheu trabalhar com elas na liberdade total. Trabalhamos por relações de negócios, elas fazem parte do nosso cotidiano. Alguém contratou elas para estar conosco e a gente está desenvolvendo um relacionamento e desfrutando de um ambiente em comum, mas fugiu do nosso controle a escolha. No colégio é assim, na faculdade é assim. A maior parte dos lugares onde nós vamos, os relacionamentos são além do nosso controle. Muitos negócios que nós fazemos por uma questão circunstancial, mas a pessoa que está lá do outro lado, não foi possível escolhermos para desenvolvermos esse negócio. Aconteceu, é uma circunstância. E a vida é desse jeito também. Nem todos os relacionamentos que Jesus teve foram escolhidos por Ele, foram decididos da sua autoridade, da sua competência escolhê-los. Por exemplo, Jesus se relacionou com muitos fariseus, muitos saduceus. Eles estavam em volta, havia uma multidão que o seguia, e essas pessoas, elas não faziam parte da sua escolha, mas eram necessárias, estavam ali. Davi, por exemplo, diz a palavra que certa vez ele precisou fazer um negócio para a sua sobrevivência, aonde ele teve que morar numa cidade chamada Ziclag, que foi uma cidade doada por um rei filisteu, Aques de Gate. E este rei filisteu, os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. E Davi precisou se relacionar por 1 ano e 4 meses, naquele lugar, naquela cidade, com aquele povo, e não só ele, mas 600 homens que estavam com ele, mais os seus familiares, tiveram que ficar ali um período, porque eles tinham um relacionamento e era necessário aquele relacionamento para a sobrevivência. Entretanto, aquele relacionamento não era uma aliança. Existem relacionamentos, existem relações e existe aliança. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com você, para nós escolhermos as nossas alianças. Nós não podemos escolher com todas as pessoas que nós vamos conviver. Às vezes tem gente que diz, eu não ando com aquele por causa disso, eu não faço aquilo porque essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e muitas vezes é religiosidade, porque se faz necessário de forma circunstancial, nós compartilharmos algumas coisas da vida na relação, que não são pessoas que nós queremos ter alianças, mas elas estão caminhando de alguma forma à nossa volta. O Alex está aqui, está na política, ele já está percebendo isso, tem muita gente na política que se faz necessário porque de alguma forma foram escolhidos para estar lá, estão no âmbito político, mas daí a desenvolver aliança é outra coisa. E eu gostaria de conversar com você sobre isso, sobre nós escolhermos as nossas alianças, porque isso sim pode determinar o futuro que o Senhor tem para que você e eu vivamos o seu bom propósito sobre a nossa vida. Aliança tem a ver com um pacto. Aliança tem a ver com algo que é criado no céu e se manifesta na terra. Não existe aliança que Deus não esteja presente. Toda a aliança é constituída entre 2 pessoas ou mais, mas que tem um pacto nos céus. Acontecem no céu e se manifesta na terra, tendo Deus como avalista, como quem dá credibilidade e participa dessa aliança. Por isso que casamento é chamado de aliança, matrimônio é chamado de aliança,
Porque Jesus Cristo certa vez declarou: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne, e agora já não são dois, mas uma só carne. Portanto, por causa desta aliança, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque a aliança tem a ver com Deus participando do processo. Uma aliança matrimonial, uma aliança ministerial, uma aliança de negócios é possível que seja feito. Uma aliança em amizade é possível que seja feita também. E estas alianças têm Deus como avalista, como quem dá credibilidade e participa de todo o processo. Então nós temos relações humanas, triviais, naturais, do dia a dia. Da maior parte das nossas relações elas são assim, mas nós podemos ter também uma aliança, e esta aliança tem Deus junto, e se Deus está junto, coisas poderosas podem acontecer. A primeira vez que a palavra aliança surge na Bíblia Sagrada é Deus falando a Noé: farei com você uma aliança, e você construirá uma arca, e você entrará nessa arca com os seus filhos, e com a sua esposa, e com as mulheres dos seus filhos. E essa aliança significa Berit, é o Senhor fazendo um pacto com Noé, e a partir desse pacto com Noé, Deus avalizando, dando credibilidade e honra, Noé pode fazer uma coisa extraordinária, necessária, e que gerações foram abençoadas por causa disso. Hoje é um dia que o Senhor quer fazer uma aliança com muitos de nós aqui. O Senhor quer te fazer conviver com pessoas de aliança, alianças que vão te desenvolver para você e eu chegarmos em lugares aonde o Senhor preparou para cada um de nós. Porque os lugares aonde nós chegaremos, por mais que sejam de certa forma vitórias pessoais, nunca serão solitárias. Nunca serão. Se é em Deus que você coloca a tua esperança, se é de Deus que você espera a provisão, se é do Senhor que você espera a palavra, a direção, o lugar, se é com o Senhor que você vai chegar, significa dizer que você precisará ter uma aliança com Deus. E essa aliança é Deus, você e aqueles que têm com Ele aliança, e que o Senhor vai conectá-los. E isto nos dá uma vida de vitória, uma vida de sucesso, e é o que a gente precisa fazer: escolher as nossas alianças. Isso depende de nós, e para isso a gente precisa olhar para a palavra do Senhor. Muitos homens passaram muito tempo vivendo uma vida onde eles parecem que não tinham o poder da decisão, não tinham outra alternativa. Moisés foi um homem assim. Moisés viveu cerca de 80 anos da sua história, da sua vida, não podendo escolher as suas relações, mas tendo que vivê-las, conforme elas iam surgindo. Moisés, quando nasceu, foi colocado num cesto de juncos, porque a sua vida precisava ser preservada. Foi encontrado por umas servas da filha de Faraó. A filha de Faraó resolveu criar Moisés. Ele cresceu na corte faraônica, cresceu com egípcios, cresceu numa cultura que ele não pôde escolher, numa casa que ele não pôde escolher, de um jeito que ele não pôde escolher. A maior parte da sua vida foram de relacionamentos que conflitavam inclusive com a sua cultura, a sua essência, porque apesar de ele morar na casa de Faraó, a sua mãe e a sua irmã frequentavam, faziam parte da sua vida, e ele sabia a quem ele pertencia, ao povo que ele pertencia, mas ele não pôde ter essa escolha de fazer as suas alianças. E a vida foi passando, e se passaram 80 anos. Moisés se tornou um libertador do povo de Israel, do povo hebreu, de dentro do Egito. E quando Moisés estava ao ponto de
executar na liderança as coisas que de fato o Senhor havia criado ele para viver, então ele recebe um conselho do seu sogro Jetro. E nesse conselho, o seu sogro trouxe para ele os indicativos, os princípios, os valores de gente de aliança, e que se ele soubesse escolher, ele teria com ele gente que lhe ajudaria a chegar no lugar onde o Senhor o havia criado para viver. A Bíblia diz que Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, escolheu quem ele quis, escolheu quem ele desejou. E isso não tem a ver com acepção de pessoas, porque Jesus era aquele que acolhia todos, que recebia todos, que era compassivo com todos, que todos os que nele tocavam eram curados. A palavra do Senhor fala em Tiago, no capítulo 2, que não deve haver acepção de pessoas. Mas quando a palavra está falando sobre acepção de pessoas, Tiago está se referindo diretamente à separação por status social. Quando ele diz assim: se entrar alguém na congregação de vocês, e essa pessoa estiver vestida de roupas finas e um anel no seu dedo, não diga a ela: sente aqui, porque aqui tem um lugar especial para você. Ao passo que, se chegar alguém com uma roupa velha e suja, você diga: olha, vá para lá, porque o canto ali é para você, fica aqui no estrado dos meus pés. Porque isto é uma acepção de pessoas, isso é dividir as pessoas por classes sociais, e isso não agrada a Deus, isso Cristo jamais faria, Jesus nunca fez. Agora, há de se entender que a seleção não tem a ver com o status social, mas com caráter. E aí cabe a você escolher pessoas que têm um caráter, que conversam com o teu chamado, que conversam com o teu princípio, que conversam com os teus valores. Isto é fazer aliança. Tem gente fazendo aliança por aparência, tem gente fazendo aliança por questões econômicas, tem gente fazendo aliança por status, tem gente fazendo aliança por interesse político, tem gente fazendo aliança por motivos errados. Pensam que estão fazendo aliança porque se entrelaçam entre si, mas os céus olham e dizem: eu não vou participar disso, porque para eu avalizar tem que ser do meu jeito, diz o Senhor. Para eu emprestar honra e credibilidade, tem que ser conforme a minha palavra, diz o Senhor. Para eu participar, eu preciso crer, e para eu crer, tem que ser como a minha palavra ensina. Então o Senhor quer desenvolver alianças, e aí Jetro disse isso para Moisés: Moisés, o que você está fazendo não é bom, porque Moisés estava sobrecarregado, muito atarefado, trabalhando duramente, centralizando o poder. Moisés estava vivendo algo muito poderoso e precioso, porque o Senhor havia lhe designado para algo extraordinário, e talvez o zelo, nem a necessidade de controle, mas o zelo por aquilo que ele estava fazendo, estava produzindo nele uma centralização que lhe estava sobrecarregando. E Jetro disse assim para ele: não é bom o que você está fazendo, não é bom você centralizar tudo em você, não é bom você achar que o que você está fazendo é tão valioso que não pode ser compartilhado com ninguém. Não é bom você compartilhar com qualquer pessoa, mas não é bom também você não compartilhar com ninguém. Foi o que Jetro disse para Moisés: Moisés, o que você está fazendo está sobrecarregando a tua vida, está ficando pesado demais, você vai se esgotar, esse povo vai ficar indignado, insatisfeito, e no final das contas, você vai se frustrar com coisas que eram para fazer você celebrar. Talvez o sentimento de alguns é já de um início de frustração. Você sabe que o que Deus te deu é importante, você sabe que o que Deus te deu é relevante, você sabe que tem valor,
você sabe que é precioso, mas você já está se frustrando porque está pesado demais. E talvez esse peso é porque falta aliança. Falta você encontrar pessoas que vão dividir com você a carga. Falta você encontrar pessoas que você vai trazer para junto de si, para que estejam com você. Tal como Jesus, que é o Deus encarnado, que é o Senhor de toda a terra, que é o Todo-Poderoso, Deus forte, diz a palavra, que poderia ter vivido o seu ministério sozinho, mas diz a palavra que Ele escolhe quem Ele quis, e Ele escolheu para que estivessem com Ele, e para que andassem com Ele, porque o Deus que criou todas as coisas, em podendo fazer todas as coisas, deixou claro que a vida não é solitária, que a vida é de relacionamentos, mas também não pode ser qualquer relacionamento, tem que ser relacionamento de aliança. Deus quer andar com você, Deus quer que andemos com Ele, mas Deus também quer que nós entendamos que nós servimos a Deus no outro, que servir a Deus, na verdade, é andar em comunhão, que o Deus que não se vê porque é Espírito, se percebe em quem está do nosso lado, e que tem muita gente de Deus, que o Senhor preparou, para que você não caminhe sozinho, para que você não se sobrecarregue sozinho, para que você compartilhe da vida, em todos os âmbitos das relações humanas, necessárias para a saúde espiritual, emocional e física. Entretanto, Deus é um Deus de alianças, e a aliança tem critério, a aliança tem princípios. E aí Jetro olha para Moisés e diz assim: Moisés, 4 princípios para você escolher as suas alianças. Número 1, escolha gente capaz, escolha homens capazes, mulheres capazes, capazes de dividir com você, capazes de entender você, capazes de andar do seu lado. Gente eficiente, Moisés, é o primeiro critério que muitos não observam. A eficiência desta relação, a eficiência desta aliança, a eficiência desta comunhão. Qual é a eficiência nesse namoro, por exemplo, para aqueles que ainda não são casados? O que de fato traz de edificação, de eficácia para um futuro esse relacionamento? Para aqueles que já estão casados, qual o papel que estão desenvolvendo para tornar eficaz esse relacionamento, tornar eficiente esse relacionamento? O primeiro critério para a escolha das alianças está em Êxodo capítulo 18. Você vai ver ali o conselho de Jetro. Moisés, escolha homens que sejam capazes. Ministerialmente falando, qual é a eficiência desse ministério? Qual é a eficácia desse ministério? Tem muita gente procurando igreja, tem muita gente que fica andando aqui e ali, pedindo em Deus, para qual igreja congregar, qual ministério servir, porque igreja, tal como matrimônio, é lugar de aliança também. A igreja é um local de aliança, aonde nós fazemos um pacto com o Senhor avaliza aquilo ali, o Senhor dá credibilidade àquilo, o Senhor participa daquilo, e o Senhor ajunta pessoas para viverem um propósito em comum. A igreja não é ajuntamento aleatório, é unidade de propósito. Então deve-se ser um local de aliança. Mas qual é a eficiência daquele ministério? Você já procurou saber desse ministério? Qual é a eficácia desse ministério? Qual é a eficiência desse ministério?
Primeira coisa que você vai perceber num ministério que é de Cristo, que o Senhor está presente, é a centralidade nele e a clareza nas coisas. Aberto. Mas qual é a eficiência? É só econômica, por exemplo? Hoje muitos ministérios, ditos igrejas, a sua única eficiência, a sua única eficácia, o seu único objetivo é econômico. Tudo gira em torno da grana, do dinheiro, mas por qual razão? Para qual propósito? Qual é a diferença que vai fazer na sociedade, na comunidade, na igreja e a partir da igreja, toda essa economia? Economia é importante, dinheiro é fundamental, há uma necessidade econômica para cumprimento de propósito, por isso que Deus prospera a igreja, por isso que Deus prospera os generosos, porque Deus quer que os generosos sejam ainda mais generosos, para que o reino de Deus avance. Agora, qual é a razão de tudo isso? Nós estamos num desafio aqui como igreja, por exemplo, de 600 mil reais. Você tem noção de quanto é 600 mil reais? Dá para resolver muita coisa na vida. E para que esse dinheiro? Para fazer um mezanino. Por quê? Para proteger pais e filhos. Esse é o nosso objetivo. A eficiência do mezanino é para isso. Nós estamos com mais de 30 mulheres grávidas dentro da igreja. A gente está falando de 30 famílias. A gente está falando de pelo menos 60 pessoas. A gente está falando de 30 crianças que nascerão. E a palavra ensina sobre o cuidado, o zelo, os primeiros passos da fé. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quem tem filho aqui sabe que a maior dificuldade são os primeiros 2, 3 anos, porque a criança depende dos pais. Nós no nosso espaço Kids, no Ministério Infantil, nós não recebemos antes dos 3 anos, então os primeiros 3 anos a criança precisa estar com o pai, mas a dificuldade dos pais de vir à igreja é porque a criança, ela quer brincar, ela quer se distrair, e muitos pais deixam de congregar, quando geram filhos, por pelo menos 3 anos não conseguem congregar direito. Muitos tiram da sua rotina semanal a igreja e o relacionamento com a igreja, a congregação, esfriam a tal ponto que 3 anos depois nem lembram mais. E quem vai pagar o maior preço? Quem nasceu. E como igreja nós precisamos fazer o quê? Resolver esse problema. E o que nos falta? Dinheiro. Então a economia é importante, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir fazer. Nós queremos fazer esse mezanino para acolher todas essas famílias e fazer um espaço Kids enorme lá atrás, porque essa sala ali já não está dando conta. Então a economia é importante, agora não é a prioridade. A prioridade são as pessoas. A prioridade são as coisas que nós podemos adquirir com o recurso, mas para o serviço, a acomodação, o desenvolvimento e a edificação da igreja de Jesus, que não é o mezanino, são as pessoas que estarão em cima dele. Esta é a igreja do Senhor. Então, ministerialmente falando, você precisa procurar alianças que tenham eficiência. Matrimonialmente falando, você precisa procurar um cônjuge que seja eficaz para o propósito de Deus na sua vida. Como eu vejo gente que lá na frente sofre demais, porque quando foi escolher pela eficiência, escolheu só a eficiência física, por exemplo, a atração, que também é muito necessário. Não dá para casar com alguém que você não tem atração física, mas não é só ela, porque até que a morte os separe é muito tempo para saúde física suportar. Então existem outros valores. Nas questões de trabalho, por exemplo, qual é a eficácia desse negócio? No que diz respeito a Deus se fazer presente. Existem negócios e negócios. Existem negócios que são circunstanciais, que são triviais, que você acaba fazendo com qualquer pessoa, porque é só o negócio em si, você não está fazendo uma aliança com a pessoa. Mas existe aquele grande negócio de Deus para a sua vida. E aí, meu irmão, só vai poder participar quem tem aliança com Deus, senão não vai ser bem sucedido.
Porque Deus não vai misturar o santo com o profano. Deus não vai misturar o sagrado com aquilo que é impuro. Deus quer participar do teu negócio. Deus quer participar da tua carreira. Deus quer te fazer abençoado sobre essa terra. Deus quer te prosperar como prosperou Abraão, como prosperou todos os homens dele, como prosperou todas as mulheres dele. Deus quer e pode fazer isto, mas Deus não vai fazer sociedade com quem não tem aliança com ele. E aí cabe a você buscar qual é a eficiência desse negócio, espiritualmente falando. Nas amizades a mesma coisa. Qual é a eficiência dessa amizade? Porque a Bíblia diz que existem muitos colegas, existem muitos relacionamentos, existem muitas amizades, mas existe também aquele amigo mais achegado do que irmão. Existe também aquela relação que é uma aliança de amizade, que você sabe que defende, que você sabe que está com você, que você sabe que estava unido por um mesmo propósito, e que é fundamental para que Deus exerça algo grandioso sobre você, porque a bênção do Senhor, ela é calcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Deus transborda a bênção, mas Deus não desperdiça a bênção. Se Deus transborda a bênção, não é para cair no chão, é para cair sobre mais alguém. É como se fosse uma cascata de taças. A bênção do Senhor é como se fosse uma cascata de taças, que você vai enchendo e vai transbordando, e vai transbordando, e vai enchendo, e vai caindo sobre outra taça, até que todas as taças sejam cheias. Que assim seja a sua vida, tão abençoada e cheia do Espírito de Deus e das graças e da bondade do Senhor, que vai transbordar sobre outras taças e outras taças, que tem aliança com Deus como você tem, em nome de Jesus. Mas a escolha é sua, o filtro é seu. A decisão não dá para transferir para Deus, porque Deus está te dizendo claramente: escolha você, escolha como eu escolhi, avalie como eu também avaliei. Eu te dei inteligência, homens capazes, mulheres capazes, tementes a Deus. Isso aqui é fundamental. Jetro, Moisés, escolha homens capazes e tementes a Deus, porque não se trata só da capacidade. Tem muita gente capaz de muita coisa, mas não teme a Deus. Temor a Deus é a reverência, temor a Deus é a honra, temor a Deus é o respeito. E como eu disse para você, nós servimos a Deus no outro. João vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 20, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como se pode amar a Deus que não se vê, odiando o seu irmão a quem vê? Aquele que carrega o Senhor sabe identificar o Senhor no outro. Aquele que tem pacto com Deus e aliança com o Senhor, teme ao Senhor, acaba se relacionando e identificando pessoas que igualmente temem ao Senhor. E aqueles que temem ao Senhor, mas andam com pessoas que não temem ao Senhor, diz a palavra que o coração perverso e ímpio o Senhor repudia. Porque o temor é a honra, o temor é o respeito, o temor é a admiração, o temor é a reverência. E se nós servimos a Deus no outro, que namoro é esse que a pessoa já te envergonha em público? Você acha que vai dar onde isso? Que relacionamento de amizade, de fraternidade, de amor é esse? Que não há respeito, que não há honra, que não há valorização, que não há reverência. Tem muita gente fazendo alianças dessa forma. Ministerialmente falando, que ministério é esse que o Senhor não é reverenciado, não é honrado?
E como é que a gente sabe que alguém reverencia ao Senhor? Porque diz, Senhor, seja louvado o teu nome? Não, porque a prática do dia a dia é referente à palavra do Senhor. É em busca constante a obediência à palavra do Senhor, ao que o Senhor determina no seu ensino. Gente que teme a Deus, gente que teme a Deus nos negócios. Esse negócio que você está fazendo, esse sócio que você está arrumando, ele honra a tua fé, ele respeita a tua família, ele trata com dignidade a tua esposa, ou ele te convida para ir para a zoeira? Hoje muitos negócios são fechados em locais de zoeira, de imoralidade, de iniquidade. Tem muita gente hoje que para fechar um negócio é dessa forma, e tem gente que diz assim: se eu não for, eu não consigo fechar um negócio. Então não feche, porque você é um homem, uma mulher de aliança. Porque se é a aliança que você está procurando, a pessoa pode até não professar a tua fé ainda, mas no mínimo ela respeita quem você é. Outro dia eu estava falando com o Fernando é um grande empresário aqui na igreja, Deus levantou ele de forma muito abençoada, e ele estava me dizendo que teve um tempo da vida dele, que ele estava vivendo uma crise bem difícil, ele tinha um sócio, e aí um dia ele chegou no escritório, e o sócio disse para ele assim: olha, o Fernando, assim, cara, a gente está vendo essa crise, e parte dessa crise é porque você está muito dedicado às coisas de igreja, cara, você tem que parar de ir na igreja. Você tem que parar com esse negócio aí, você tem que parar com isso, ficar mais aqui dentro e tal, você ter ido. E o cara começou a detonar a igreja para ele, detonar, passando uma imagem de que na verdade ele era um tolo por fazer aquilo e que não fazia sentido. Ele olhou para ele e disse assim: olha, cara, eu tenho uma coisa, eu tenho um voto com Deus, e eu não vou abrir mão de fazer as coisas para o Senhor. E se eu tiver que abrir mão, eu abro mão da sociedade, mas não abro mão de Deus. Senta com ele e pergunta um dia para ele o que Deus fez a partir do momento que ele se posicionou. Deus levantou ele de forma extraordinária. Ele perdeu o sócio, mas ele ganhou a aprovação de Deus. Porque é assim que é. Gente que tem aliança, meu irmão, não quebra ela por causa da opinião dos outros. Foi o que Deus disse para Abraão: porque tu não me negou o teu filho, o teu único filho, diante de tudo e de todos, eu te abençoarei mais, tornarei benditas as tuas gerações, e multiplicarei como a areia da praia do mar e como as estrelas dos céus, e em ti serão benditas todas as nações da terra, porque tu tens uma aliança comigo e não negaste essa aliança. Tem gente que está aqui para ser levantado, e só precisa se posicionar pela aliança que tem com Deus. Tomar uma atitude. Tem gente que pode ser liberta pelo teu posicionamento. Agora é uma escolha. Gente que teme a Deus. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Aqui está falando de aliança. Uma coisa é você ter no seu local de trabalho gente que é ímpia, gente que passa, gente que faz parte da tua vida, mas que você não tem, você só tem um relacionamento superficial. Outra coisa é você fazer pacto com gente que debocha da tua fé, com gente que te dá conselhos para te levar para lugares que são muito longe da presença do Senhor. E o que diz a palavra? Bem-aventurado aquele que não se assenta nesses lugares. Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse homem, essa mulher é como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, dá frutos na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Mas em nome de Jesus, você não será uma árvore sozinho no meio de um local, você será uma parte de uma floresta em nome de Jesus. Muitas árvores frondosas ao seu lado, de gente de aliança, de frutos abundantes, mas esta é uma escolha. Dignos de confiança. Moisés, homens que temem a Deus,
homens que são capacitados e homens que são dignos de confiança. A palavra confiança aqui vem do latim confidere, que vem da palavra fides, que vem da palavra fé, que significa depositar fé com intensidade em alguém. Isso é que é confiança. É você depositar fé com intensidade em alguém. Jeremias vai dizer assim que maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua esperança, mas o seu coração se afasta do Senhor. Então parece contraditório, mas o Senhor aqui explica na sua palavra o que é você encontrar homens dignos de confiança. É você, sobretudo, confiar em Deus, e confiando em Deus, estender a confiança que você tem em Deus às pessoas que Ele coloca no seu caminho, porque você percebe neles que temem a Deus, que são capazes, e que porque temem a Deus e são capazes, por confiar plenamente em Deus, você estende um pouco dessa confiança a eles, mas sobretudo sabendo que ainda que eles não sejam fiéis, Deus permanecerá fiel, porque Ele nunca negará a si mesmo. Tem gente que você faz uma aliança porque você deposita uma confiança, mas de alguma forma ali na frente ela pode pecar. Entretanto, Deus nunca pecará contra você. Então a confiança que a gente tem, na verdade é em Deus, e se estende. Então a gente procura gente que teme a Deus, a gente procura gente que está capacitada com eficiência para compartilharmos do propósito que Deus tem na nossa vida em comum. E aí a gente deposita essa confiança que a gente tem prioritariamente no Senhor, e a gente vai andando juntos, e a gente vai comendo um quilo de sal, e a gente vai desenvolvendo o relacionamento. Um matrimônio sem confiança não existe. Uma vida ministerial sem confiança não existe. Amizade sem confiança não existe. Sociedade sem confiança não existe. E o Senhor hoje está te dizendo: faça alianças com gente de confiança. Gente de confiança é gente que tem fruto, não discurso, fruto. Tem muita gente fazendo alianças por meio de talentos simplesmente, de carisma simplesmente, mas o fruto não condiz. Gente que tem fruto, gente que você percebe no dia a dia, na sua vida pessoal, nas coisas que faz, você percebe que teme a Deus, você percebe que tem procurado desenvolvimento, e por causa disso você dá um voto de confiança. E por último, Deus, através de Jetro, disse a Moisés: Moisés, homens dignos de confiança e que odeiam ganhos desonestos. Gente que a corrupção não faz parte. Gente que balanças adulteradas, pesos adulterados, aos quais Deus abomina, eles também abominam. Gente que se levanta com uma palavra de justiça, de verdade. Procura gente assim. Faz alianças com gente assim. Tem gente que passa na vida da gente que só procura uma oportunidade para se dar bem. O tempo todo estão atrás de alguma coisa para corromper a justiça, para se dar bem sobre algum tipo de negócio. Eu me lembro do meu avô que dizia: a palavra do homem está no fio do bigode. Hoje nós vivemos uma geração que mesmo com contratos assinados, procuram meios de quebrar contratos. Quando a palavra do Senhor diz assim: quando tu der a tua palavra, ainda que tu te prejudique, honre o que você falou. Gente de aliança é gente assim, às vezes até fala mais do que devia, mas porque falou, a palavra é lei, e a palavra não volta. Tal como a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida, ela não voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Que seja assim a nossa palavra também. Palavra de justo não faz curva. E Deus está procurando gente de aliança, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos, porque o reino de Deus é um reino de justiça.
de verdade e de paz. E o reino de Deus está sendo plantado sobre a terra, e os filhos do reino governarão sobre essa terra. Serão homens tementes a Deus, mulheres capacitadas, dignas de confiança e que odeiam ganhos desonestos. Gente que o que é certo é certo, o que é errado é errado. E não é porque está dando certo que está certo, porque nem tudo que dá certo está certo. Tem muita coisa dando certo para alguns que você sabe que está errado. E você tem esse princípio latente, pulsando dentro de você. Não corrompa isto, porque você tem uma aliança com Deus, o dono de todas as coisas, e no tempo próprio tudo acontecerá, e Ele te exaltará a um lugar alto. O Senhor hoje está procurando pessoas para fazer uma aliança. O Senhor hoje quer fazer uma aliança com você. Uma aliança por algo que é para além da tua vida sobre essa terra. Uma aliança que começa aqui, mas não termina aqui. Uma aliança que quando acabar para você aqui, outros serão beneficiados por causa da tua aliança. Os teus filhos serão beneficiados. As tuas gerações serão beneficiadas. Deus está procurando pessoas de aliança. Agora a pergunta é: será que você é capaz de se entregar sem reservas para essa vontade do Senhor, para esse propósito do Senhor? Porque o Senhor está procurando pessoas que tenham essa aliança com Ele, mas Ele procura gente que se torne capaz, que se entregue sem reservas, que aquilo que lhes falta capacidade, sabe que o Senhor as capacitará, mas tem muita coisa dentro de você, que o Senhor já colocou nas tuas mãos, que infelizmente não está à disposição do Senhor. E o Senhor hoje te pergunta: você é capaz de colocar isso na minha mão? Você é capaz de se entregar sem reservas? Você é capaz de ser um ser integral? Porque é isso que eu estou procurando. O Senhor anda sobre a terra procurando pessoas de aliança, homens que temem, mulheres que temem ao Senhor. Será que você é capaz de, a partir de hoje, não negociar mais a palavra do Senhor e o ensino do Senhor, a instrução e a revelação? Porque o mundo vai tentar nos corromper o tempo inteiro. Pessoas vão parar do nosso lado e vão tentar corromper os valores, os princípios, as virtudes. Gente que olha para a palavra do Senhor e ela é a lei. Gente que olha para o ensino de Jesus e este ensino é imutável, é inegociável. Gente que entende que a palavra do Senhor não pode ser corrompida e que se mantém radicais nisto. Não se trata de um radicalismo religioso, se trata de um radicalismo no reino de Deus. Gente de aliança, gente digna de confiança. O que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos é grandioso demais, mas é valoroso demais também. São valores do reino de Deus. Tem coisas que você não faz ideia do que o Senhor é capaz de fazer, mas Ele procura gente digna de confiança. Será que hoje dá para você chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, pode confiar em mim? Pode depositar, porque eu creio no Senhor, eu confio em Deus, mas Deus pode confiar em mim? Nós estamos com um ministério que está indo para 12 anos como igreja. O meu ministério particular vai completar 14 anos esse ano. E se tem uma coisa que eu aprendi é a delegar, a descentralizar, a trazer para perto pessoas e ajudá-las a se desenvolver, porque eu entendi claramente desde o início que o Senhor tem para a minha vida não é exclusivo, é compartilhado, é coletivo. Agora eu tenho procurado desde então pessoas que se encaixam nesse perfil,
Eu olho sempre esses 4 elementos na vida de todo mundo que eu chamo para andar perto. Tal como Jesus olhou para os discípulos e escolheu eles para serem apóstolos, para serem enviados e para pregarem com autoridade, esse é o mesmo princípio que você pode usar na sua vida. Nós estamos no ano do envio, o Senhor quer nos enviar a fazer coisas extraordinárias, mas nós não vamos sozinhos, nós vamos no mínimo de 2 em 2. Então a gente precisa fazer alianças. E esta aliança vai nos dar autoridade, a autoridade do Senhor, o Senhor vai avalizar. Mas você olha essas 4 características. Eu procuro sempre gente que seja capaz daquilo que vai fazer, está capacitado para fazer o que está proposto fazer, teme a Deus, é digno de confiança, vai zelar e guardar e não vai deixar se corromper. Agora, o Senhor sabe que eu delego, mas se alguém me deixar na mão, eu volto lá e faço, porque o Senhor não vai ficar na mão. E talvez seja essa a palavra que você pode dizer hoje para o Senhor: Senhor, eu não vou te deixar na mão. Eu quero andar, eu quero compartilhar, eu quero transbordar, eu quero delegar, eu quero que pessoas se desenvolvam, mas se alguém me deixar na mão, tu não vai ficar na mão, eu volto lá e faço. Pode confiar. Gente que preserva os valores. Deus está procurando gente para fazer aliança, mas que o mundo não vai corrompê-lo, porque a palavra nos ensina a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Talvez você já se corrompeu muito na vida até aqui, te corromperam muitas vezes, mas hoje é um dia do lavar do Espírito de Deus para uma nova história, e a partir de agora você sai daqui capacitado, digno de confiança, temendo a Deus e odiando todo tipo de corrupção que pode estragar aquilo que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. O Senhor quer fazer alianças. O Senhor fez uma aliança com Noé, e Noé foi responsável por recomeçar a humanidade. Só isso. Porque Deus fez uma aliança com o camarada. Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão se tornou bendito e abençoador, e as nações da terra são abençoadas por causa de Abraão. Nós somos herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão em Cristo Jesus, por causa da aliança que Deus fez com o homem. Deus fez uma aliança com Davi, e o trono de Davi subsiste para sempre. Deus fez uma aliança com Jesus, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. E tal como Deus fez com Noé, fez com Abraão, fez com Davi, fez com Jesus, Deus quer fazer com você hoje, com a tua casa, com a tua geração, conosco. Ele quer fazer, e a nossa vida será como a história da humanidade, dividida entre antes e depois da aliança que nós fazemos com o Senhor. Existe um marco hoje aqui, e o que eu estou falando é profético, entre antes e depois da aliança que você vai fazer com o Senhor. E o Senhor te chama para esse lugar. Eu procuro homens e mulheres de aliança, e a estes homens eu vou dar valores e fazer da vida deles uma candeia acesa, extraordinária. Eu posso mudar a história de uma geração, diz o Senhor, por causa de um homem, de uma mulher que se levanta com o espírito de aliança.